Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 28 de agosto do ano de 2017, e nós falaremos hoje sobre tatuagens e Umbanda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/médium de Umbanda e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/médium de Umbanda. Muito bem, tatuagens e Umbanda. Existe uma preocupação de algumas pessoas em relação a este assunto pelo seguinte: existem vários livros por aí dizendo que as tatuagens feitas vão causar cicatrizes, lesões, marcas no corpo espiritual. E, inclusive até literaturas que vão situar as almas que aqui na Terra tinham tatuagens em seus corpos em vales sinistros, vales tenebrosos e por aí vai. Então, naturalmente, isso causa muita confusão e há uma procura neste sentido. Eu me lembro quando eu tinha um blog espírita e eu tinha um artigo chamado Tatuagens e Espiritismo. E era um dos artigos mais acessados semanalmente no blog. Só esse artigo foi responsável por mais de 150 mil visualizações no blog de então. Então, esse é um assunto que causa preocupação no Espiritismo, é um assunto que causa preocupação na Umbanda. Bom, quando eu comecei a frequentar terreiros de forma mais assídua, e mesmo quando eu comecei a fazer parte da corrente, eu pude perceber que, pelo menos nessa minha experiência, o número de médiuns tatuados era maior do que eu encontrava normalmente dentro dos centros espíritas. Me parecia haver uma liberdade maior para um umbandista possuir tatuagens, piercings, brincos, alargadores e por aí vai, do que normalmente eu encontrava dentro dos centros espíritas, pelo menos dos centros que eu fiz parte. E esse também foi um assunto de dúvida e um assunto que eu também pude conversar com as entidades, especialmente com o Preto Velho, e colher impressões. Até porque o cacique espiritual da nossa antiga casa, ele era descrito pelas entidades como um índio que tinha todo o seu corpo tatuado. Então esse assunto gerava curiosidade. Afinal de contas, fazer uma tatuagem marca ou não marca o corpo espiritual? Bom, antes de entrar diretamente no assunto, é preciso conhecer um conceito chamado imagem corporal. Todos nós, seres humanos, temos uma imagem mental do que é o nosso corpo físico. Quando nós nos olhamos no espelho e nós nos reconhecemos no reflexo, é porque há em nossa mente interiorizada uma imagem do que vem a ser o nosso corpo físico. Algumas pessoas, quando sofrem deformidades, queimaduras ou outros tipos de problemas que venham alterar a sua aparência física, acabam sofrendo muito justamente porque a imagem, a representação mental do seu corpo físico não está casando com a representação visual daquilo que ela está vendo no espelho. Neste sentido, nós podemos dizer que a forma do nosso corpo físico faz parte da nossa identidade temporária, isto é, da identidade que temporariamente nós todos assumimos ao encarnar. Então, se eu tenho tatuagens, essas tatuagens também fazem parte da minha imagem corporal. Após a desencarnação, eu carregarei essas tatuagens não porque o meu corpo espiritual foi marcado, mas porque elas fazem parte do conjunto de características que formam a imagem do que era o meu corpo físico. E após a morte, cada espírito continua se apresentando tal qual deixou a Terra. Com o passar do tempo, ele pode adaptar essa aparência, situar no momento, numa idade que lhe foi mais feliz, que lhe foi mais agradável. Se ele se recordar de vidas passadas,
pode assumir uma aparência que teve em outras épocas, mas a princípio é absolutamente comum e natural que o espírito continue com a aparência do exato momento em que ele veio a desencarnar. Então, quando nós vemos relatos de espíritos tatuados, não é porque os seus corpos foram lesionados, mas porque aquilo faz parte da sua identidade visual. Então, ele continua com todas as suas características. Tanto é, como eu disse, o chefe espiritual era um caboclo e ele era descrito pelas entidades, inclusive pelos médiuns videntes, como sendo uma entidade que tinha o corpo completamente coberto de tatuagens, algo muito comum em diversas tribos indígenas. Então, nós não precisamos ter dúvidas, nem medo e nem receio. Aquele que sentir vontade de fazer tatuagem pode ficar sossegado. Isso não vai trazer impacto nenhum para o seu corpo espiritual ou para a sua atividade mediúnica ou para a sua vida, enfim, não tem nada a ver, nada a ver. É importante também entrar nesse assunto, apesar que é um tema que me parece já superado, que obviamente tatuagem não define caráter, né? Quando eu era criança, eu ainda escutava muito isso, o sujeito tatuado, que coisa esquisita tal, mas hoje é algo completamente comum, corriqueiro, faz parte da nossa cultura, então não vou nem me alongar nisso. Tatuagem não tem nada a ver com caráter, tatuagem tem a ver com gosto pessoal e só. E eu, neste momento, até agora, não tenho nenhuma tatuagem. Então, não estou defendendo esse ponto de vista porque eu tenho tatuagem. Não, eu não tenho nenhuma tatuagem. Talvez faça no futuro, talvez, mas é algo que, de momento, eu penso em fazer? Não, não penso. Tem alguma coisa contra? Nenhuma. Cada um faz o que quer e não precisa ficar preocupado em lesar o seu corpo espiritual ou ir para vale dos tatuados ou coisas do tipo. Agora, é preciso fazer uma pequena observação. As mesmas entidades que me instruíram neste ensino fizeram questão de frisar que existe uma diferença muito grande entre aquilo que o índio lá no meio da mata faz como um processo de cultura e aquilo que o homem tem feito na sociedade como um processo de cultura. E essas entidades dizem claramente que não tem problema nenhum você ter tatuagens, mas nós não devemos nunca, jamais vilipendiar o corpo físico. Então eu posso sim ter tatuagens, mas daí a fazer, como a gente vê na internet, pessoas que tatuam o corpo por completo, botam chifres na cabeça, parte a língua no meio, serra os dentes para ficar pontudo e fica parecendo mais uma daquelas figuras demoníacas do que um ser humano, aí já é um processo totalmente negativo, destrutivo e que trará sim consequências ao corpo físico. Então a gente nota que nesse assunto, como em quase todos os demais, vê-se claramente a diferença entre uso e abuso, entre o natural e o excesso. Aquele que quiser fazer uma tatuagem pode fazer tranquilamente. Isso vai trazer lesão ao seu corpo apenas se for de forma abusiva ou se for de forma destrutiva. É importante também salientar esse ponto. Uma vez um cigano me disse isso, que a tatuagem, quando ela é feita com o propósito de agressão, ela tende a se tornar um problema. Vou dar um exemplo. O cara vai e tatua, por exemplo, nas costas a suástica nazista, com todas as cores e representações como havia na bandeira nazista. Sempre que esse cara tirar a camisa perto da pessoa, ele vai atrair sobre ele diversas projeções mentais das mais variadas reações que as pessoas vão ter ao ver aquele símbolo.
Então, até mesmo pela irradiação mental negativa das pessoas a seu redor, é muito provável que ele venha a ter um problema no futuro por conta desse acúmulo energético que vai vir do olhar das pessoas. Agora, a pessoa que tatua algo que ela julga importante para ela, algo bonito, algo saudável, algo que vai inspirar outras pessoas, vai atrair sobre si apenas projeções mentais positivas. Então, nós não precisamos ter receio com isso, ninguém vai para o inferno porque tem tatuagem. Nós temos apenas que ter cuidado com o que nós vamos tatuar e o que essa tatuagem vai significar na cabeça dos outros e tomarmos cuidado para não destruir o nosso corpo, vilipendiando as nossas forças físicas para ter uma aparência antinatural e que simplesmente não é humana. Tirando isso, tudo feito com carinho, com amor, são apenas representações, símbolos, grafismos que não vai trazer nenhum prejuízo ao espírito, nem ao seu corpo espiritual, nem à sua vida espiritual. Então eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Médium de Umbanda. Um abraço a todos.